eu fiz a prova do segundo dia do Enem e hoje eu vou passar para vocês a minha análise completa do que eu achei sobre essa prova e falar um pouquinho também dos meus resultados. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021, o Enem passado. E a primeira coisa é que eu já quero falar que eu não sou daquelas pessoas que tradicionalmente saem falando mal do Enem a rodo, né? Você pode ver, tem gente que nem foi a prova ainda, eu acho que a pessoa já deixa o vídeo gravado falando mal, porque todo ano é a mesma coisa, o mesmo papo, fala a mesma coisa, com as mesmas críticas ao Enem, sem realmente analisar a prova e sem entender de verdade o que é a prova. Então, se você ver meus vídeos passados, nos outros anos, eu não sou de sair falando mal da prova, assim, eu falo assim, tem pontos positivos, pontos negativos e tudo. Só que esse ano em específico, não tem muito como defender essa prova do Enem. Eu vou ter que falar que foi uma prova extremamente injusta, pensando especialmente em ciências da natureza. Começando a falar por natureza, depois a gente fala de matemática então. Eu acho que nesse contexto de elaboração de novas questões que ocorreu em 2021 ou 2022, pelaquela falta de questões que a gente tinha no banco de questões do Enem, enfim, nesse contexto de elaborar novas questões, muitas questões foram feitas com um conteúdo que não é cobrado no ensino médio. Muitas questões trouxeram conteúdos que extrapolam muito o ensino médio. E eu não estou falando aqui só no ensino médio da escola pública, que é cheio de defeitos, que é cheio de precariedades, cheio de falta de investimento. Eu estou falando do ensino médio top. Eu estou falando daquele ensino médio que é o ensino médio ideal, em que você estuda tudo o que você teria que estudar no ensino médio. E mesmo assim, mesmo para quem estudou tudo, essa prova trouxe muitos conteúdos além. Muitos conteúdos que não valorizam o aluno que se preparou, que estudou, que é para estudar no Exame Nacional do Ensino Médio, e ela acaba valorizando o aluno que às vezes já está num curso superior. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já estou fazendo medicina, eu já estou no segundo ano de medicina, no final do segundo ano. Então eu tenho uma bagagem de medicina que um aluno do ensino médio não tem. E muitas questões eu só acertei porque eu tive conteúdo na faculdade. Aquela questão de química, sobre o pKa, por exemplo, foi um conteúdo que eu tive uma aula especificamente sobre isso em bioquímica, no meio do primeiro ano da faculdade. Agora a questão do PCR, apesar de ser um tema meio em alta, né, por causa do Covid e tudo, mais uma vez, é uma coisa que eu fui estudar em etapas na faculdade, entre várias outras questões, especialmente de biologia. Eu acho que essa foi talvez a prova de biologia mais difícil da história do Enem, porque biologia tradicionalmente é uma prova fácil, é aquela prova que as pessoas ganham um acerto para perder em física. Mas dessa vez não, eu acho que biologia trouxe questões muito confusas, questões muito avançadas, questões muito acima do que é o padrão do Enem, do que é o normal do Enem. Até aquela questão lá do ciclo do nitrogênio, né? A gente vê o ciclo do nitrogênio, aquela matéria que sempre cai, uma coisa padrãozinha, aí eles vão e trazem uma abordagem que você nunca estuda isso na biologia, você tem que relacionar com o conteúdo da química. Até aí, assim, nem tem um grande mal, porque é uma interdisciplinaridade, eu acho que até uma característica legal que às vezes a prova tem que ter para medir a capacidade do aluno de juntar dois conteúdos. Só que o problema foram no total da prova, a quantidade de questões com conteúdos muito acima do que é o padrão de ensino médio, do que é aquele nível médio de conhecimento que a gente tem no ensino médio. Então, biologia, para mim, foi a prova mais difícil da história do Enem. Se você olhar todas as questões de biologia, eu acho que nunca teve uma concentração de questões difíceis em biologia igual teve nessa prova. Em química, eu não sei dizer se foi a mais difícil, mas foi uma das. Eu senti também a mesma coisa, muitas questões avançadas em química, poucas questões com resposta óbvia, muitas questões que induziam ao erro, né? Até vi muita gente comentando sobre aquela questão do metal de sacrifício, que é uma questão modelo do Enem, e a resposta aparentemente não era metal de sacrifício. Então, muita questão que te induz ao erro, que cheia de pegadinha, questão difícil, questão com muito conteúdo mesmo, difícil, complicado, que faz com que a prova também seja difícil. E aí sobra a física, né? Aí eu vou falar bem de física? Eu não vou falar mal, mas eu também não vou falar que a prova de física estava fácil. Inclusive a prova de física eu achei uma prova nível FUVEST. Para falar bem da verdade, aquela questão do balanço, não sei se vocês lembram, vou até ver se eu acho ela aqui, mas aquela questão do balanço foi copiada da prova da FUVEST. Caiu em 2017 na FUVEST uma questão mais ou menos igual àquela, com um raciocínio muito semelhante. Essa questão aqui, ó, não sei se está dando para vocês lerem, que no final das contas a resposta era D, que você tinha que calcular a tensão em cada corda. Isso aqui é uma questão que cai
caiu na FUVEST e o Enem deu jeito de complicar e colocar uma pegadinha na questão que já era difícil no contexto da FUVEST. Isso porque a FUVEST é uma prova tradicionalmente muito difícil. Então, na minha opinião, eu acho que essa prova de natureza foi uma das ou a mais difícil da história de natureza. Talvez rivalizando com 2017, talvez mais difícil do que 2019. Então foi realmente uma prova muito exigente, muito exigente. Vamos falar agora de matemática então. Matemática eu acho que foi mais dentro do padrão do Enem, mais dentro daquilo que a gente espera do Enem, para bem e para mal. Por quê? Teve ali as questões modelo, ok, como sempre tem. Foi aquela prova típica, aquela prova cheia de trabalho braçal, de ficar fazendo um monte de continha. Foi uma prova cheia de pegadinha, ok. Isso aí é característica do Enem, matemática do Enem é assim, a gente conhece matemática assim. Teve questões muito fáceis, teve questões fáceis, teve questões médias, teve algumas questões difíceis e teve algumas poucas questões muito difíceis. Beleza, isso aqui também é padrão do Enem. Só que essa prova ressaltou muito alguns aspectos negativos do Enem, como por exemplo, questão sem gabarito. Eu acho um absurdo isso. Os caras têm que fazer 45 questões e eles simplesmente todo ano conseguem colocar uma questão que vai ser anulada na prova, né? Eu até durante a resolução eu escrevi aqui, ó, vou até procurar a questão. Essa aqui, ó. Essa aqui não tinha resposta à questão, essa questão que falava do salário mais a comissão, era 675 mais uma comissão por número de vendas, não tinha resposta na questão que tem que ser anulada, é uma sacanagem você colocar essa questão, porque aí o aluno bom vai olhar isso aqui e vai ficar pensando, poxa, cadê a resposta, cadê a pegadinha que eu tô caindo? E vai perder 10, 15 minutos de prova, que ele poderia ter feito a questão rapidamente e usado esse tempo em outras questões. Então uma questão que vai ser anulada, teve questão problemática também com dupla interpretação, aquela questão das moedas de ouro, essa questão aqui, ó, que dependendo da sua interpretação, o gabarito pode ser D, dependendo pode ser E. Eu marquei a D, eu acho que o gabarito considerado vai ser o D mesmo, mas dependendo da sua interpretação, você pode marcar D, você pode marcar E, porque ele fala do pacote básico, que custava R$50 e tinha 100 mil moedas. Aí você acha que o pacote especial lá ia ter 500 mil. Aí ele fala, quantas moedas tem que inserir no pacote especial? Mas inserir em relação ao quê? Inserir em relação ao pacote básico ou inserir em relação aos R$100? Então, é uma questão confusa, abre margem para discussão. Então, nesse sentido, eu acho que a prova de matemática sacaneou trazendo questões mal formuladas, trazendo questões sem gabarito. E além de tudo, né, aquelas questões típicas do Enem, cheio de pegadinha, que você tinha que fazer a prova com calma, muitas vezes refazer a questão para cair na pegadinha. Eu mesmo usei muita energia em natureza, usei muito tempo em natureza, então eu fiz assim a prova de natureza na minha primeira passada, fiz a prova de matemática na minha primeira passada, depois eu voltei e concentrei muito na revisão em natureza e eu não tive tempo suficiente para revisar a prova de matemática. Primeira vez também nos últimos anos do Enem que eu não tenho tempo de refazer as questões que eu marco para eu refazer. Foi uma prova muito cansativa e muito longa. Não sei, talvez seja por falta de prática, porque já há 2 anos sem estudar, então talvez eu já não esteja mais naquele ritmo. Mas a impressão que eu tive é que demorou muito para fazer a prova. Então, nesse sentido, eu acho que foi difícil matemática também por tabela. Justamente por natureza ter sido mais difícil, fez matemática ficar difícil por causa do tempo. Então, eu errei questões por bobeira, 100% bobeira, por interpretação errada, ou por detalhe que eu esqueci, na pressa, fazendo na correria, na hora depois de não conseguir voltar, inclusive questões que eu tinha marcado para voltar. Essa questão aqui, a da mediana, era a última questão da minha prova, eu já estava lá acabando o meu tempo de prova, eu fiz correndo, não li que era para desconsiderar os meses que tinha prejuízo, então eu joguei tudo na mesma conta, errei por muita bobeira. Deixa eu ver. Essa questão aqui, ó, eu achei muito bom, porque eu consegui destacar o quadradinho, aí eu vi que não era o quadradinho A, né, eu ia marcar A, eu destaquei ele, montei o cubo, acabei marcando D depois no final das contas, essa questão eu achei muito legal. Mas aquela outra questão que eu até vi outras pessoas que destacaram, eu fiz a maior bobeira da história. Nessa questão, eu não sei porque eu pulei essa questão durante a minha resolução. Eu fui fazendo a prova, eu pulei ela sem perceber que eu pulei. E depois eu só vi que eu pulei na hora do gabarito. E eu deixei, aí segundo erro, deixei pra passar pro gabarito nos últimos 15 minutos. Então, basicamente, passando pro gabarito, eu olhei e falei, pô, eu não resolvi essa questão. E aí eu passei tudo e voltei nos últimos 2 minutos de prova pra fazer a questão, mas não tinha tempo, então no final eu chutei no gabarito qualquer alternativa. Então uma questão que eu considero média pra fácil, vou acabar errando, a TRI vai me penalizar. E foi por ali, um descuido, né, de pular a questão na resolução e depois insistir em questões difíceis antes de fazer ela. E até por falta de tempo mesmo, se eu
eu tivesse mais tempo eu teria percebido esse erro, mas no geral eu acho que a prova de matemática teve esses problemas que eu falei de questões com interpretação confusa, teve esses problemas de questões sem gabarito, mas foi uma prova típica do Enem. A gente espera isso de matemática, mas natureza não. Natureza foi uma prova que cobrou um monte de coisa além do que a gente espera, um monte de coisa que não se estuda no ensino médio. Falando só sobre os meus resultados, no primeiro dia eu não falei do quanto eu acertei porque tem que esperar o gabarito oficial. No primeiro dia muda muito em relação aos gabaritos extraoficiais, então só com o gabarito oficial para ter certeza. Mas no segundo dia, vocês podem até achar que eu tinha ido mal na prova, porque eu tô descendo a lenha em natureza, mas não, eu deveria estar muito feliz, e inclusive eu tô, na verdade, porque eu consegui gabaritar a natureza pela primeira vez eu consegui acertar as 45 em natureza, já tô há 3 anos tentando, foi um ano 44, um ano 43, dessa vez eu consegui gabaritar a prova de natureza, então, apesar de eu ter me atrapalhado um pouquinho em matemática, por concentrar muito em natureza, eu acho que valeu a pena, era um objetivo que eu tinha há muito tempo, consegui gabaritar a prova, e justamente num ano muito difícil, que a prova talvez foi a mais difícil da história, eu fiquei realmente muito feliz com isso, apesar de que eu não me sinto completamente bem, porque eu sei que eu gabaritei, não porque eu estudei muita coisa no ensino médio, mas porque muitas questões, 3, 4 questões, eu matei por causa da faculdade, sabe? Eu só acertei porque eu fiz faculdade de medicina, eu faço faculdade de medicina, então eu sabia a resposta. Então eu acho que eu fui privilegiado pela medicina nessas questões difíceis. Então nesse sentido, é uma prova que me ajudou, mas é uma prova péssima para medir o aluno do ensino médio. Por isso que eu não fiquei satisfeito com essa prova de natureza, apesar do meu desempenho. Em matemática, eu acertei 40 ou 41, tá ainda na briga por causa de uma questão que tá com gabarito ali entre C e D. Eu acho que vai ser C, eu vou fazer 41, mas talvez o gabarito seja D, mas enfim, vamos lá, eu vou esperar, não vou falar com certeza antes de esperar. Mas então, 85 ou 86 acertos na prova, sendo que dos meus erros, um foi porque eu não fiz a questão sem querer, essa questão que eu mostrei pra vocês. O outro foi porque eu não li o texto direito na questão da mediana. A outra questão que eu errei foi essa questão do bingo, a mais difícil da prova, com certeza, uma questão dificílima de combinatória. E a outra foi a do lado do bingo, que eu acabei fazendo com pressa também e marquei por bobeira 22, porque eu esqueci de somar o dia que ia ter jogo e a resposta, na verdade, era 25, mas por bobeira também. Então, eu acho que eu errei questões fáceis, até rir vai me penalizar, só que em natureza consegui finalmente o gabarito, consegui finalmente as 45, isso se os gabaritos que a gente está divulgando e que os cursinhos estão divulgando estiverem corretos, talvez o INEP mude alguma coisa e aí eu caia 1 acerto, 2 acertos talvez. Mas no geral, eu acho que essa foi uma prova que merece críticas, uma prova que merece críticas, não é uma prova modelo para ser copiada para o ano que vem. Eu acho que já tiveram provas muito melhores do que essa, mas no geral o que a gente pode fazer? Honestamente a gente não pode fazer nada. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente xingar a prova, porque não vai mudar muita coisa. O que a gente pode fazer é se preparar para o que o Enem está fazendo com a gente. A única coisa que a gente consegue fazer de verdade, eficazmente, é olhar ali a característica da prova e tentar se adaptar. É ver que natureza está cada vez mais conteudista. Tem que ir em conteúdos além, tem que ir além do ensino médio. Infelizmente a gente tem que fazer isso, porque é um padrão do Enem trazer essas questões mais difíceis. Matemática é uma prova que você tem que ter muita atenção para não cair em pegadinha, tem que tentar refazer as questões, porque são muitas contas por questão, a chance de você cair num deslize é muito grande. Então, esse é o Enem, esse é o nosso Enem. Eu acho que o que você tem que fazer agora é esquecer essa prova, esquecer o Enem, acabou, tira ali o resto de novembro, tira dezembro de férias, descansa. Aí quando sair a nota a gente começa a pensar, se não der certo, beleza, levantar a cabeça e estudar para o Enem 2023, estudar agora mais preparado, começar melhor o ano, com um nível muito mais alto, porque pode ter certeza, você não vai voltar para o zero. Agora você vai começar a estudar de um nível de onde você parou, que é um nível muito mais alto do que você começou antes. Então às vezes você tá até triste, está desanimado, quer desistir do Enem. Sinceramente, calma. Tira um mês de férias, 2 meses de férias se for preciso. Esquece isso agora, esquece o Enem, passou essa prova. Lá na frente, ano que vem a gente olha isso melhor, a gente volta, a gente se prepara, a gente estuda para conseguir a aprovação em 2023, caso não dê certo realmente com 2022. Mas no mais, pessoal, isso aí foi um ciclo de vídeos muito cansativo para mim. Eu acabei me dedicando bastante aqui pro YouTube, pro Instagram, produzindo muito conteúdo. Inclusive os vídeos que eu trazia aqui, vocês elogiavam bastante, vocês falavam que ajudavam de verdade. Então isso me fazia querer gravar mais vídeos. Então eu acho que eu consegui gravar
o que eu tinha me programado para gravar, consegui trazer o que eu queria trazer, e eu espero, com sinceridade, que vocês tenham ganhado alguns acertos na prova por causa dos vídeos aqui do canal, por causa das lives que a gente fez, enfim, por causa de todo o conteúdo, porque de verdade, deu muito trabalho, mas eu fiquei muito satisfeito em fazer e ver como que vocês estavam aproveitando esse conteúdo mesmo, como estava sendo produtivo para muita gente. Então, se você gostou de algum desses vídeos que eu postei, ou até desse vídeo, dessa análise mesmo, se você só tá me conhecendo agora, já deixa aquele like para eu saber e manda um comentário aí, falando mal da prova, falando bem da prova, falando de algum vídeo que te ajudou a acertar alguma questão, qualquer coisa, só para eu saber mesmo, eu vou dar uma lida nos comentários, só para eu ter uma ideia melhor do conteúdo, se ele ajudou ou não ajudou. Mas mais, pessoal, se inscrevam aqui no canal, porque agora eu vou dar uma pausa, mas logo a gente volta falando de Enem, falando de preparação para 2023, falando de SISU. Então vocês não perdem nada por se inscrever, é de graça, é só apertar o botãozinho e aí vocês ficam por dentro de todo o conteúdo que eu vou estar trazendo por aqui. E para quem já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, porque às vezes o YouTube acaba parando de enviar as notificações dos vídeos, o que é um pouco chato. Mas segue a gente também lá no Instagram, isso aqui é muito importante, Instagram Olastro Oficial. Lá a gente vai estar mais presente, agora falando menos de Enem, dando uma descontraída um pouquinho maior. É o primeiro link, segundo link eu acho aqui da descrição do vídeo, porque assim você tem um contato mais próximo comigo, que é uma coisa legal. Agora eu vou nessa, aquele abraço, e não é mais bons estudos, agora é bom descanso.